Olá, seja bem-vindo ao canal Resumos Comentados e um pouco mais. Hoje, recomeçando então os vídeos, e eu agradeço aos comentários que eu recebi do irmão Marlon, da irmã Priscila, sobre voltar a fazer os vídeos. Eu, na verdade, não estava parado, eu estava fazendo vídeos sobre outras coisas e eu queria realmente postar todos esses vídeos juntos e começar e abrir o canal de fato com todas as coisas das quais eu quero gravar. Entretanto, além de estar esperando um pouco mais, essa espera era em oração para que o Senhor me direcionasse melhor, para que eu entendesse melhor qual que era a importância disso na minha vida espiritual. A minha intenção é realmente me entregar de todo o coração nesse trabalho, mas não colocar ele à frente de outras coisas que o Senhor tem me direcionado. Então eu precisava que o Senhor realmente encaixasse onde que estava esse trabalho dentro da minha vida espiritual. E é por isso que eu passei mais um período, esse período mais orando, me dedicando à oração. Bom, então agora eu volto com os vídeos. Eu agradeço aos irmãos pelo encorajamento. Eu vou agora persistir de todo o meu coração em não parar mais de fazer vídeos sobre livros. A ideia é fazer também um curso sobre a língua grega, sobre um pouco sobre ciência e fé, sobre coisas das quais eu estou estudando. Bom, agora é o seguinte, vamos então, antes de começar sobre o capítulo 2, eu gostaria de falar um pouco sobre algo que eu quase fiz, que é um anexo entre o capítulo 1 deste livro que nós estamos estudando, e o capítulo 2, e nesse anexo eu falaria um pouco sobre a história do cristianismo na Ásia. Porque no capítulo 1 a gente viu o que o Senhor tinha preparado para que o cristianismo se disseminasse. E basicamente o autor falou sobre o Império Romano. Ele não falou sobre as coisas que o Senhor também preparou na Ásia para que o cristianismo se disseminasse lá. Então, às vezes, quando a gente estuda a história do cristianismo, a gente se limita à Europa, à África, onde ali é o Império Romano. Mas o cristianismo ele também foi para a Ásia. Só que são poucos os livros que falam sobre isso. E eu gostaria, então, de falar sobre isso. E eu quase, então, criei esse anexo. Mas eu pensei, não, eu vou deturpar o livro do irmão, já que é resumos comentados, a ideia é fazer um resumo comentado, eu vou me limitar a falar sobre o que o irmão falar, o que ele não falar, eu falo em uma outra hora. Então, sobre essa parte do cristianismo na Ásia, eu vou comentar quando eu fizer o resumo deste outro livro. Bom, se você por acaso está pensando em comprar esse livro, não recomendo muito, porque ele tem textos muito bons, mas ele tem textos muito ruins, porque são vários autores que fizeram este livro, e alguns autores são cristãos, outros não são cristãos. E quando eu li esse livro, eu quase queimei ele, quase joguei ele fora. Porque o primeiro autor que eu comecei a ler era um que não era cristão. E ele comparou a honra que os cristãos davam aos mártires à honra que os gregos davam aos seus seres mitológicos. E eu, quando li isso, quase rasguei a folha, queimei e joguei o livro fora. Mas persisti, porque eu achei alguns temas interessantes e fui ler. E os outros autores que falam neste livro têm textos bem interessantes, principalmente sobre aí o cristianismo na Ásia. Então é um livro um pouco diferente, que aborda assuntos diferentes de outros livros cristãos. Então é por isso que depois eu vou fazer um resumo dele. Bom, e para quem está começando, quem nunca leu um livro de história da igreja, eu não recomendo este livro que nós estamos vendo agora. Simplesmente coincidiu de que quando eu comecei os vídeos eu estava lendo esse livro, então eu falei, vou começar a gravar por este livro mesmo. Entretanto, para quem nunca leu um livro sobre a história da igreja, eu recomendo este livro de História Ilustrada do Cristianismo, do Justo Gonzalez. Ele é um livro bem completo e tem uma linguagem mais simples do que este livro que nós estamos agora, tá? Então aí você pode ver este livro aí do Justo Gonzalez. Bom, então vamos ao capítulo 2, em que o título é sobre esta pedra, em que nós vamos falar basicamente sobre a pessoa do Senhor Jesus, sobre as provas de que ele realmente existiu e um pouco sobre o seu ministério. Bom, existem muitas pessoas que negam que Cristo é um ser histórico. Tem gente que vai falar que não, isso é invenção dos cristãos, isso é invenção da igreja. Assim como tem muita gente que nega que a Bíblia
ela foi feita, a Bíblia no sentido do Antigo Testamento, que ela foi criada, que os acontecimentos são narrados na Bíblia do Antigo Testamento realmente aconteceram. E isso eu não estou falando sobre os milagres, não, estou falando sobre os relatos, sobre os reis, sobre tudo que está lá. Eles falam, não, isso aí não existiu, isso foi inventado pelos judeus lá na Babilônia. E falam que aquilo lá que a Bíblia não existiu. E da mesma forma tem gente que fala então agora que Cristo não existiu. E o irmão ele vai falar, não, ó, Cristo é um homem da história. Ele realmente existiu. Se você não quer acreditar que ele é o Filho de Deus, isso é uma coisa. Agora você dizer que ele não existiu, aí passa a ser uma completa insanidade, porque você tem provas que são irrefutáveis. E uma das principais provas são os relatos dos próprios pagãos. Por que um pagão vai falar sobre Cristo se ele não existiu? Isso é uma loucura. É óbvio que então ele realmente existiu, quando você tem tantas provas. Então, um dos principais pagãos a relatar a existência de Cristo é Tácito. Esse Tácito, ele é um historiador romano, e esse historiador romano ele fala o seguinte então, que Cristo, que no reinado de Tibério sofreu a morte por sentença do procurador Pilatos. Então ele não somente fala que Cristo existiu, mas que ele foi morto sobre a sentença do procurador Pilatos, tal qual está na Bíblia. Bom, então a gente percebe que só por esse relato já dá para ver que realmente Cristo ele realmente existiu, ele está na história. É fácil comprovar a existência de Cristo através da história. Bom, agora um outro a relatar é Plínio. Plínio era um jovem governador da Bitínia que não entendia por que os cristãos tinham que ser mortos. Ele começou a governar, só que ele não entendia por que existia uma ordem de Nero na época. Essa ordem foi feita uns 50 anos antes, mais ou menos, de Nero dizendo que os cristãos tinham que ser mortos. Mas ele não entendia por que existia essa lei, e ele começou a investigar o que os cristãos faziam de tão ruim para ser necessariamente mortos. E ele investigou, não achou nada. Então ele começou agora a torturar os cristãos e falou, eles vão ter que falar alguma coisa. Eles devem estar escondendo. Então ele torturou os cristãos e não achava nada de ruim nos cristãos. Então ele escreve uma carta, a qual a gente vai estudar melhor quando a gente for ver as perseguições sobre os cristãos. E nessa carta ele fala o seguinte, sobre a boa conduta dos cristãos. E ele fala então que eles entoavam uma canção a Cristo como para um Deus. Então ele afirma com isso que Cristo era um homem, mas os cristãos entoavam cristãos a este homem como se ele fosse um Deus. Então ele também afirma a existência de um homem chamado Jesus Cristo. Bom, então sobre o Plínio, sobre o imperador Trajano, sobre como que foi a perseguição, a gente vai ver aí nos próximos capítulos. Mas gravem esse nome e a gente vai voltar a falar sobre ele, tanto sobre o Plínio quanto sobre o imperador Trajano e a carta do Plínio ao Trajano. Bom, agora um outro pagão que relata a existência de Cristo é Luciano. Esse Luciano, ele era um sátiro. Então ele não era nem historiador, ele era contra os cristãos. Mas ele fala que Cristo foi crucificado na Palestina por ter iniciado esta nova seita, segundo ele. Então, só pelo tom de seita já dá para perceber que ele não era nada a favor dos cristãos. Bom, então esses são alguns dos pagãos que vão relatar a existência histórica de Cristo. Agora, além do testemunho dos pagãos, nós temos o testemunho judaico. Judeus que escreveram sobre a existência de Cristo. E lembramos que os judeus não tinham nada também a favor de Cristo. E nisso nós temos o Joséfo, tá? O historiador Joséfo. Para quem já leu este livro, História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Então não é o único livro que ele escreveu, mas é o livro que é mais difundido hoje em dia. E nisso ele vai falar bastante aí sobre a história dos judeus. E tem nessa história dos Hebreus, de Flávio Joséfo, tem muitos itens que não estão na Bíblia, mas estão aqui.
Então você pode ler, claro que você não vai encarar isso como sendo uma verdade, como você encara a Bíblia, mas é como se fosse um documento histórico, era o historiador judeu contando a história do seu povo. Bom, e esse Joséfo, ele fala de Tiago como irmão de Jesus, assim chamado Cristo. Veja que nessa frase ele não está falando diretamente a respeito de Jesus, ele está falando de Tiago. Só que ele fala que Tiago era irmão de Jesus, assim chamado Cristo. Ou seja, acaba também falando da existência de Cristo. E agora sim ele fala de Cristo diretamente como este sendo um homem sábio. Alguns contestam que ele falou isso. Alguns dizem que os cristãos foram lá e adulteraram o texto. Mas de qualquer forma está ali escrito e é bem possível que realmente ele tenha escrito isso mesmo. Bom, agora nós temos testemunho de cristãos fora da Bíblia. A gente tem a Bíblia, mas nós temos testemunhos de cristãos que estão fora da Bíblia. E um desses textos são os textos apócrifos. O que são textos apócrifos? Nós vamos falar um pouco mais disso quando a gente falar um pouco sobre heresias. Textos apócrifos foram textos que não foram colocados na Bíblia, como por exemplo o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Maria Madalena. Esses textos, eles são contestados de que eles são realmente de autoria de Tomé, de Maria Madalena, de Pedro. Na verdade, o que se acredita é que esses evangelhos e outros textos, eles foram criados e colocaram o nome da Maria Madalena, do Tomé e de Pedro. E esses textos, então, eles foram criados por hereges, pessoas que defendiam heresias. E para defender essas heresias, eles criaram esses textos adulterados. Daí nesses textos eles iam lá e colocavam a heresia deles como se tivesse vindo da boca de Jesus. Então tem muita gente que diz, acharam aí o Evangelho de Tomé, o Evangelho da Maria Madalena. Não, todo mundo já sabia que existiam essas coisas. Só que esses textos, então, eles foram considerados que não eram verdadeiros. E isso não foi de agora, isso é lá no ano 300 e bolinhas, que foi considerado esses textos não como sendo desses próprios autores, mas de hereges que queriam defender as suas heresias e criavam esses textos para assim supostamente ter um respaldo às suas crenças. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Inclusive então aqui está o livro, Os Evangelhos Apócrifos. Lembrando então que se acredita que não foi Maria Madalena, que não foi Tomé, que não foi Pedro que escreveu esses textos, mas sim hereges, se passando por Pedro, por Tomé, por Maria Madalena e outros textos que nós temos que são apócrifos. Bom, além disso, nós temos símbolos, inscrições de símbolos em catacumbas. Então os cristãos, eles se refugiavam nas catacumbas e ali eles faziam uma série de desenhos sobre Jesus sendo crucificado. Então nisso também você percebe que esses cristãos, já no início dos séculos, realmente acreditavam que Jesus existiu na crucificação de Cristo. Então é difícil, é uma loucura dizer que Jesus não é histórico, que ele realmente não existiu. Agora, além de tudo, nós temos a possibilidade de calcular a data do nascimento de Cristo. Uma coisa é você dizer que Cristo existiu, outra é você realmente conseguir, através dos relatos, calcular quando Cristo nasceu. E, de fato, ele não nasceu no ano 1 ou no ano 0, mas a gente vai ver essa data do nascimento de Cristo. A gente vai ver um pouco sobre como que isso aconteceu no final agora do vídeo. Não vou fazer isso agora, mas vou fazer no final do vídeo. O autor ele não cita, mas nós temos os próprios textos de cristãos do início do século que não estão na Bíblia, que também falam sobre a existência de Jesus. E esses textos são dos pais da igreja, que o autor eu não sei porque ele não cita, mas eles também são testemunhos de cristãos fora da Bíblia.
Agora, o caráter de Cristo. A gente então viu que Cristo realmente ele existiu. E agora o autor vai chamar a atenção para o seguinte. Agora, além de nós termos provas suficientes de que Cristo existiu, estude a pessoa de Jesus e veja que ele não é algo criado pelo homem. O homem não consegue criar um personagem assim. Se você não tivesse, ainda que não tivesse testemunho nenhum de que Cristo realmente existiu, mas se você simplesmente estudasse a pessoa dele, você chegaria à conclusão de que, nossa, esse ser, ele realmente existiu. E ele não é somente um homem, ele tem que ser Deus. Então, quando a gente estuda o caráter de Cristo, a pessoa, a personalidade, quem ele era, você vê ele com uma originalidade tal que você nunca ouviu falar de ninguém assim, você nunca leu sobre alguém assim e nunca sequer alguém inventou um personagem assim. Você pode pegar os melhores personagens dos melhores livros criados pelo homem e nenhum desses personagens se chega a ter uma originalidade tal qual é a de Cristo e é descrito então nos evangelhos. Então o autor ele chama atenção, puxa, você pode então somente estudar a pessoa de Cristo e você chegaria à conclusão de que esse ser, que ele realmente existiu e de que ele é Deus. Agora, uma das coisas muito bacanas é quando você acaba percebendo isso, como que Jesus ele falava, ele dizia eu digo. Geralmente, para quem está acostumado com a vida acadêmica, você tem que pegar o autor, segundo o autor tal, segundo não sei quem. Os fariseus falavam da lei, segundo a lei e tal. Mas Jesus, ele tinha realmente uma maneira própria de falar. Ele falava, eu digo. Porque ele sabia que ele tinha o conteúdo para falar, eu digo. Eu digo. Ele não realmente... Ele não era alguém que ficava se protegendo através de falas de outros. E quando você pensa assim em alguém que fala eu digo, você deve pensar, não, essa pessoa é louca, é orgulhosa, ou ela realmente é alguém diferente. E a gente percebe pelos evangelhos que não, Jesus não era louco, e a gente percebe também que ele era super humilde. Então, veja o contraste de uma pessoa que era super humilde. Entretanto, ele dizia, eu digo. São duas coisas que o homem ele não consegue conceber. Como que alguém pode ser incrivelmente humilde e ainda ter toda a ousadia de falar, eu digo. Então, ali a gente vê realmente essa originalidade de Cristo. Voltando à questão dos personagens, me diga um personagem inventado pelo homem que era incrivelmente humilde e com conteúdo, com poder suficiente para dizer, eu digo. Não existe, é somente Cristo. Então realmente nós vemos que ele é um ser diferente. Bom, agora outra coisa perdão pela palma, é o equilíbrio. O Jesus era muito equilibrado. Na psicologia, os psicólogos definem personalidade para as pessoas. Esse é tímido, esse é ousado, esse enfim, mais extravagante. Você tem uma série de caráteres, não de caráter, mas de personalidades. Agora, qual que é a personalidade de Jesus? Você consegue pensar em alguma? Por exemplo, a gente sabe que a gente pode atribuir a Pedro a coragem. A gente pode atribuir a João o amor. A André a humildade. E a Jesus Cristo, qual característica que você consegue dar a ele, da personalidade dele? Só uma, Filho de Deus, só essa.
Então a gente vê realmente que a pessoa de Cristo, quem ele era, a natureza dele prova que ele não é um ser inventado. Não tem como a mente humana inventar isso. Agora, uma outra coisa. O irmão agora vai falar sobre a obra de Cristo. Nessa obra de Cristo ele vai citar vários acontecimentos durante a vida de Jesus, várias doutrinas que são tiradas dos seus ensinamentos, e eu não acabei especificando ponto por ponto, porque nós temos aí basicamente um resumo do que nós temos nos evangelhos. E eu pretendo fazer uma série de vídeos também, pegando uma coisa que é chamada de harmonia dos evangelhos. É você juntar todos os evangelhos num só e ir acompanhando passo por passo a vida de Jesus através de um mapa, através do Google Earth. Ou seja, vendo lá no Google onde que o Senhor Jesus nasceu, depois aonde que ele foi para o Egito, aí ele volta, vai habitar em Nazaré, mostrar onde que é Nazaré. Depois de Nazaré ele começa o ministério dele lá na Galileia. A gente vai ver o ministério onde que o Senhor estava, onde que era Cafarnaum. Então realmente ver isso passo por passo. Então e é basicamente esse resumo do ministério de Cristo, da sua mensagem, dos milagres que nós temos nisso aqui. Então se você conhece os evangelhos, acredito que seria muito maçante eu ficar repetindo, até porque, me perdoem, eu considerei um pouco maçante ficar lendo um resumo do que você está acostumado a ler sempre, tá? Então, para fechar, faltou falar um pouco sobre aí a possibilidade de calcular a data do nascimento de Cristo. Bom, tudo começou quando a igreja já estava bem, a igreja católica ela já estava ela já existia e já estava bem fundamentada como instituição que influenciava a Europa. Então isso no século mais ou menos VI depois de Cristo, decidiram-se que, puxa, nós temos que criar um calendário em que o ano zero seja o nascimento de Cristo. Porque não existia um calendário padrão na época, era basicamente baseado aí nos imperadores romanos, e havia uma certa discrepância de um calendário para o outro, e eles queriam então padronizar e que o ano zero fosse o ano do nascimento de Cristo. Então é por isso que o monge Dionísio ele ficou com essa tarefa, e ele calculou que o nascimento de Cristo deveria ser em 25 de dezembro de 754 do ano da fundação de Roma. Então se você considerasse o ano zero como sendo da fundação de Roma, Jesus Cristo deveria ter nascido no ano 754, e ele adotou o dia 25 de dezembro como ano do nascimento. Bom, para quem entende um pouco sobre a história da igreja, sabe que esse ano de 25 de dezembro é ilusão. Não vou comentar sobre isso. Entretanto, saibam que Jesus realmente não nasceu no dia 25 de dezembro. Não tem nada a ver. Isso aqui é uma data pagã. E os cristãos foram lá e pegaram essa data pagã e trouxeram para o cristianismo. Então, se você realmente comemora o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, vê aí na tua consciência, se você não está comemorando, é uma festa pagã. Bom, agora, então, o Dionísio, ele calculou essa data 754. Entretanto, passados uns anos, conforme a história foi se desenvolvendo, a história enquanto ciência, foram novas evidências surgindo, eles viram que não, Jesus Cristo não nasceu no ano 754, ele deve ter nascido antes. Então, por exemplo, em Mateus 2:1, nós vemos que Jesus nasceu nos dias do rei Herodes. E Josefo, que a gente já comentou, menciona um eclipse no ano 750 antes da morte de Herodes. Bom, esse antes é na intenção de um pouco antes. Então, se o eclipse aconteceu um pouco antes da morte de Herodes, quer dizer que provavelmente Jesus nasceu antes desse eclipse, porque logo Herodes já iria morrer, não deveriam se passar 4 anos ainda. Então,
se acreditou que Jesus deveria ter nascido antes desse ano 750. Aí tá, mas quão antes? Aí nós temos mencionado em João 2:20, os judeus falando que o templo ele levou 46 anos para ser edificado. Bom, Joséfo e o historiador Diocácios, esse historiador romano, eles citam 779 como o ano da reconstrução. Então, agora a gente vai ter que fazer conta. Em Lucas 3:23, nós vemos que Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Então, assim, no ano 779, nós temos aí o ano da reconstrução, quando terminou a construção do templo. Esse terminou é um terminou entre aspas. Eles estavam ainda fazendo coisas. Entretanto, digamos assim, a inauguração, embora não aconteceu isso, óbvio, mas assim, quando você dissesse, puxa, agora está feito a reconstrução, isso aconteceu no ano 779. E Jesus, então, neste ano, tinha aí aproximadamente 30 anos. Agora, se a gente fizer 779 menos 30, a gente chega no valor de 749. E esse é o valor essa é a data que o nosso irmão aqui do livro História da Igreja, História do Cristianismo, o nosso irmão Early, ele acredita que foi o ano que Jesus nasceu. Ou seja, se o monge Dionísio fala que Jesus nasceu no 754, que é o que a gente utiliza hoje, e o nosso irmão diz que ele nasceu no 749, significa então que Jesus nasceu no ano 5 antes de Cristo. Bom, essa data ela não é exata. Por quê? Porque tem muita gente que fala que aqui não é 754, que o monge Dionísio diz que é no ano 753, por causa de uma confusão ali entre os anos dos imperadores. E o Evangelho de Lucas diz que Jesus tinha aproximadamente 30 anos. E vai que ele tinha 31, 32. Então, assim, não se sabe com exatidão qual é o ano que o nosso Senhor ele nasceu. Então, o mais comum é falar que Jesus nasceu entre o ano 3 e o ano 7 antes de Cristo, tá bom? Mas então o nosso irmão aqui, o Early, ele defende que é no ano 5. Mas o mais comum é dizer que nasceu entre o ano 3 e o ano 7. Então é isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo, no capítulo 3. O capítulo 3 é um capítulo mais curto e eu vou fazer o 3 junto com o 4. Para você que está ansioso para conhecer sobre os pais da igreja, sobre os irmãos do passado, isso só vai acontecer no capítulo 5. Então o 3 e o 4 a gente ainda vai falar um pouco sobre o ambiente da época. Daí no capítulo 5 nós vamos falar sobre os pais da igreja. Começar a falar sobre os pais da igreja. Então é isso, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.